1.200.000 brasileiros vivem sem banheiro em casa. Os dados são do Censo 2022. E você vai ver também. Após encontro com deputados e líderes partidários, Lula autoriza pagamento de 20 bilhões e meio de reais em emendas. CGU identifica falhas em controles internos do INSS, problemas de transparência com autorizações de taxa acima do teto permitido. O governo americano anuncia novas sanções contra a Rússia após 2 anos de guerra na Ucrânia. E a gente vai falar também sobre a tinta indelével, uma tinta antifraude usada durante as eleições no México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 13h04 pelo horário de Brasília. Chegamos ao vivo nesta sexta-feira para te contar os assuntos que estão em pauta no Brasil e no mundo. Aproveite então esses próximos minutinhos para se atualizar, para ficar por dentro da notícia. A Controladoria Geral da União identificou falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Para auditores, os deslizes deixam beneficiários mais vulneráveis a fraudes. Vamos ver. O relatório do CGU analisou a atuação na fiscalização e monitoramento dos empréstimos em 2022 e 2023. Foram identificadas falhas em controles internos do INSS na gestão de empréstimos consignados. Entre os problemas revelados estavam autorizações de empréstimos pessoais sem cumprimentos dos critérios legais, problemas no acompanhamento periódico do cumprimento das normas pelas instituições que fazem os empréstimos e falta de divulgação de informações mínimas aos beneficiários. Um dos principais pontos apontados pela auditoria foi que cerca de 20% dos empréstimos identificados em uma amostra de mais de 3 milhões de empréstimos foram feitos com taxas acima do teto permitido. Os auditores analisaram 10 critérios diferentes para a verificação da regularidade na autorização dos empréstimos pelo INSS e identificaram problemas em 2 deles: benefícios elegíveis aos empréstimos e taxa máxima de juros cobrada no empréstimo pessoal. Segundo a CGU, em maio de 2023, mais de 14 milhões de beneficiários possuíam descontos para o pagamento de empréstimos consignados. Praticamente todos em empréstimo pessoal, somando 7 bilhões de reais só naquele mês. Na análise, os auditores identificaram que 2 em cada 3 contratos ativos possuíam problemas na informação do Imposto sobre Operações Financeiras, um dado necessário para confirmar se houve cobrança de taxas específicas. A gente tem falado aqui tanto sobre a dengue, mas na cidade de São Paulo, a alta nos casos de Covid-19 preocupa mais. Somente neste ano, pelo menos 25 pessoas já morreram pelo coronavírus, contra apenas uma pessoa por dengue. Desde o início do ano, a capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19. Segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura, foram registrados 10.369 em fevereiro e 7.044 casos em janeiro. Segundo a plataforma Infotracker da USP-Unifesp, a cidade de São Paulo registrou um aumento de 140% no número de casos positivos pelo vírus. O coronavírus também é mais letal, já que a capital tem uma morte confirmada por dengue e 25 óbitos pela Covid-19 somente neste início de ano. A análise, com base nos dados da Prefeitura, mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens, somadas às novas subvariantes do vírus. As doenças podem ser confundidas, já que alguns sintomas da Covid são similares ao da dengue, como dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia.
O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos em algumas cidades. O imunizante contra a dengue também é encontrado na rede particular para pessoas de 4 a 60 anos. Já a vacina contra a Covid continua sendo oferecida pela rede pública para todo cidadão a partir de 6 meses de idade. Mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão empenhados na recaptura dos criminosos que fugiram da Penitenciária de Segurança Máxima de Mossoró. A Polícia Federal prendeu 3 suspeitos de ajudar os detentos que fugiram do presídio no Rio Grande do Norte. As buscas pelos 2 criminosos que fugiram no último dia 14 da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, continuam. Uma força-tarefa tem avançado na recaptura dos detentos e identificado pistas em torno dos fugitivos. Segundo o governo federal, mais de 500 policiais federais, rodoviários federais e estaduais estão empenhados na recaptura dos criminosos. Além disso, outros 100 agentes da Força Nacional de Segurança Pública irão apoiar nas buscas. 3 suspeitos de ajudar os detentos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram presos pela PF. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma pessoa foi presa em flagrante por posse de drogas, armas e munições. Outra foi alvo de mandado de prisão temporária e uma terceira prisão aconteceu em função de mandado em aberto. No total, foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Quixeré e Aquirás, no Ceará. Os agentes também apreenderam com suspeitos armas, celulares, drogas e um carro. A fuga foi a primeira registrada em penitenciárias federais. O Brasil possui outras 5 unidades prisionais do mesmo modelo. O censo de 2022 apontou que quase 1/4 da população brasileira não tinha o descarte adequado do esgoto. A maioria desses lares sem saneamento básico era habitado por pretos e pardos. O Brasil tinha em 2022 49 milhões de pessoas vivendo em lares sem o descarte adequado de esgoto nas redes públicas de coleta. De acordo com o censo 2022, esse número equivale a 24% da população brasileira. Entre os grupos de pretos e pardos, que são 55% da população, 69% vivem sem esgoto adequado. Nas últimas 2 décadas, a fatia da população sem coleta de esgoto adequado caiu. Em 2010, eram 36% e em 2000, 41%. Já em relação à falta de um abastecimento adequado de água, o censo apurou que 6 milhões e 200 mil brasileiros viviam com o problema em 2022. Nesse caso, pretos e pardos representam 72% da população sem acesso adequado à água. Brancos, 24%. Em 2022, eram considerados abastecimento adequado o acesso por rede de distribuição, poço profundo ou artesiano, poço raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina. Já os inadequados são carro-pipa, rios, açudes, córregos, água de chuva ou outras formas de abastecimento. A proporção de moradores com água encanada em casa, independente da fonte, subiu de 89,3% para 95,1% entre 2010 e 2022. Também subiu o percentual geral de pessoas morando em residências com coleta de lixo no país, de 85,8% para 90,9% desde 2010. Apesar disso, ainda há desigualdades regionais no serviço, já que no norte do país, 78,5% da população eram atendidos pela coleta de lixo domiciliar, enquanto no sul eram 95,3% das famílias. Outro dado importante do IBGE foi que 1.200.000 pessoas ainda moravam em residências sem nenhum banheiro. A desigualdade de renda existente no Brasil também pode ser sentida na diferença entre o número de banheiros em cada domicílio. Enquanto 5.400.000 brasileiros moravam em lares com mais de 4 banheiros, 3,5 milhões não tinham sanitário ou possuíam apenas um buraco para dejeções. O presidente Lula autorizou o pagamento de mais de 20 bilhões de reais em emendas de comissão.
Em edição extra do Diário Oficial da União, o governo atendeu parlamentares com a destinação dos recursos até o dia 30 de junho, ou seja, até antes das eleições. Após um gesto de reaproximação com os líderes da Câmara, o presidente Lula publicou um decreto na noite desta quinta-feira e autorizou o pagamento de 20 bilhões e meio de reais em emendas de bancada, individuais e de comissão, a serem empenhadas até 30 de junho deste ano. Os valores só podem ser empenhados até o final de junho, pois é o prazo limite para que o governo possa fazer transferências voluntárias, obedecendo à lei eleitoral, por conta das eleições municipais que ocorrerão em 6 de outubro. Na publicação, está previsto até o fim de 2024 o pagamento de 25 bilhões e 100 milhões de reais em emendas individuais, 11 bilhões em emendas de comissão e 8 bilhões e 600 milhões em emendas de bancada. Na prática, o Executivo firmou o compromisso de cumprir o cronograma que havia sido estabelecido pelo Parlamento na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, 1h14, a gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere. O governo americano anuncia novas sanções contra a Rússia em ato pelos 2 anos de guerra na Ucrânia. E você conhece a tinta indelével? Depois do intervalo, a gente fala sobre essa arma contra fraudes eleitorais usada no México. Voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h16, pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques dessa sexta-feira para você. Hoje pela manhã, morreu um dos pioneiros do automobilismo brasileiro, Wilson Fittipaldi Jr. Vamos ver. O piloto de 80 anos engasgou com um pedaço de carne no dia 25 de dezembro. Os familiares não conseguiram tirar o alimento que causou uma parada cardíaca. Desde então, ele estava no hospital. Nos últimos anos, sua saúde estava um pouco debilitada. Ele foi diagnosticado com Parkinson e passou por procedimentos complicados, incluindo uma cirurgia de implante de eletrodos no cérebro, além de passar por uma operação após um acidente doméstico que ocasionou uma hemorragia cerebral. Wilsinho fez parte da família mais tradicional do automobilismo nacional, os Fittipaldi, e foi o 6º piloto brasileiro a chegar na Fórmula 1, sendo o grande responsável pela popularização do esporte nos anos 60, junto com seu irmão Emerson, que foi bicampeão mundial. Vamos agora de destaque internacional. O governo americano anunciou mais um pacote de sanções com cerca de 500 medidas para repreender a Rússia. O decreto foi definido às vésperas da guerra no leste europeu completar 2 anos e também em meio a especulações sobre a responsabilidade da morte do principal opositor russo, Alexei Navalny. Além das mais de 500 sanções contra a Rússia anunciadas em uma tentativa de frear a ação de Moscou, que continua investindo na guerra contra a Ucrânia, os Estados Unidos também decidiram impor novas restrições de exportação a quase 100 entidades por fornecerem apoio a Moscou. O objetivo com tudo isso é reduzir a geração de receitas, que podem servir para o investimento em armamento e recursos para o exército russo. O pacote é uma clara sinalização na busca por responsabilizar russos pela guerra e pela morte do líder oposicionista Alexei Navalny. Na paralela, Washington tenta encontrar uma forma de continuar a apoiar a Ucrânia, que está enfrentando uma escassez de munição e vê a ajuda militar aprovada pelo presidente Joe Biden ser adiada por meses no Congresso. Segundo o próprio presidente norte-americano, as medidas terão como alvo indivíduos ligados à prisão de Navalny, bem como o setor financeiro da Rússia, a base industrial de defesa, redes de compras e sanções em vários continentes. Em ano de Olimpíada, a Corte Arbitral do Esporte negou o recurso do Comitê Olímpico Russo, que pedia financiamento e associação ao Movimento Olímpico Internacional. A rejeição veio por conta do conflito, que completa 2 anos amanhã.
O COI suspendeu o comitê russo por ter integrado sob a sua autoridade várias organizações esportivas das regiões ucranianas ocupadas. A corte afirmou que a decisão é definitiva e vinculante. A última via de apelação para a Rússia é a apresentação de um recurso dentro de 30 dias no Tribunal Federal da Suíça. O Comitê Olímpico Internacional afirmou que a iniciativa russa constituiu uma violação da integridade territorial do Comitê Olímpico Ucraniano e, portanto, da Carta Olímpica. A suspensão do Comitê Russo é mais uma de uma série de sanções adotadas pelo COI desde o fim de fevereiro de 2022, quando começou a invasão da Ucrânia pelo exército russo. Apesar disso, atletas russos vão poder participar dos Jogos Olímpicos de Paris, desde que não tenham apoiado ativamente a invasão da Ucrânia e que disputem o evento sob uma bandeira neutra. Em contrapartida, na Rússia, a data é motivo para comemoração. Nessa sexta-feira, o presidente Vladimir Putin elogiou o trabalho do seu exército em evento dedicado às Forças Armadas e ao segundo ano da ofensiva contra a Ucrânia. Na linha de frente, hoje estão os participantes desta operação militar especial. Vocês lutam pela verdade e pela justiça, mostram coragem e bravura em defender a Rússia. Vocês são os verdadeiros heróis do povo. No dia 23 de fevereiro, a Rússia celebra o Dia dos Defensores da Pátria, que neste ano coincide com diversas vitórias militares das tropas na Ucrânia. O exército ucraniano, enfraquecido com o bloqueio da ajuda dos Estados Unidos e pelo fracasso da contraofensiva no ano passado, enfrenta uma situação extremamente difícil, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky. No México, um dos elementos mais importantes no dia das eleições é a tinta indelével, que não se consegue apagar. Ela é usada pelas autoridades para marcar os dedos dos cidadãos assim que eles registram o voto, evitando assim fraudes nos processos eleitorais. Ela é conhecida como tinta indelével e entra na categoria de item obrigatório por lei para as eleições. Para o processo eleitoral, o Departamento de Sistemas Biológicos da Universidade Autônoma Metropolitana é responsável por verificar a tinta e comprovar a qualidade. E ela deve ser enviada com 5 dias de antecedência para as autoridades. Produzida há mais de 30 anos, serve para evitar fraudes nas eleições. Cada pessoa que vota é marcado com a tinta que não sai tão facilmente. A única forma de remover é somente o desgaste do tempo. Para o próximo processo eleitoral, em junho, quando os eleitores mexicanos vão decidir o próximo presidente, cerca de 350 mil aplicadores serão disponibilizados para pigmentar os polegares dos cidadãos após o voto. Um enorme incêndio consumiu nesta quinta-feira um edifício residencial de cerca de 14 andares em Valência, na Espanha. De acordo com autoridades locais, há mortos e feridos, entre eles bombeiros que lutavam contra as chamas. O incêndio começou no quarto andar e rapidamente se espalhou para outros níveis do edifício de 138 apartamentos, construído há pouco mais de uma década. É uma coisa horrível, terrível. A verdade é que dá arrepios. Pensar que tem gente lá dentro, animais, moradores, famílias, pessoas que, como eu, que aconteceu comigo, chegaram do trabalho e poderia ter sido meu prédio, claro. É um choque. Segundo o Serviço Regional de Emergência, foram mobilizados 22 bombeiros e 8 unidades médicas, incluindo uma viatura para atender as várias vítimas. A unidade de emergência militar também foi ao local para ajudar no trabalho de conter as chamas. O forte vento registrado em Valência dificultou os esforços para apagar o fogo. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez expressou sua consternação com o incêndio e prestou solidariedade aos afetados. A Flórida aprovou uma lei para proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos, uma iniciativa polêmica no momento em que os Estados Unidos questionam o impacto dos gigantes da internet entre os jovens. O projeto ainda precisa da aprovação do governador Ron DeSantis. A Câmara Baixa aprovou o texto com 108 votos a favor e 7 contrários, pouco depois da aprovação no Senado por 23 a 14. Se o projeto virar lei, o que precisa da aprovação do governador Ron DeSantis, as redes sociais vão ter que impedir que menores de 16 anos criem contas nas plataformas e fechem aquelas que já foram abertas com métodos para verificar a idade dos usuários. A maioria das redes exige uma idade mínima de 13 anos para abrir uma conta, mas não existem muitas garantias para o cumprimento dessa disposição.
Legisladores contrários à iniciativa argumentam que é tarefa dos pais, e não de uma lei, monitorar o uso que os filhos fazem das plataformas. DeSantis alertou em janeiro sobre a viabilidade da lei, advertindo que textos parecidos de outros estados foram bloqueados por tribunais. E nesse climinha de sexta-feira, afinal, sextou para mim, sextará para você uma hora. Vamos para um local que eu particularmente acho lindo. Pegamos carona na tecnologia para conhecer a cidade do Cabo, na África do Sul. Mais precisamente no distrito de Clifton. O local é uma das regiões mais nobres da cidade, possui 4 praias e pode ser facilmente acessado pelos turistas. Essa praia que a gente vê especificamente é a 4ª e última praia desse distrito, que tem como características a areia branquinha que a gente consegue observar e a água, gente, que de tão gelada acaba sendo o tema principal dos comentários dos turistas que se aventuram por lá. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho Caroline Povoleri chega com mais informações a 1h50. Fora isso, uma ótima sexta-feira para você. Até mais.